Boa noite, irmãos. Tudo bem? Vamos continuar a leitura de Jó. A gente parou da outra vez no capítulo 21, né? Onde Jó estava respondendo a Zofar. Estava falando que, de qualquer modo, todo mundo ia no mesmo lugar, decepcionado, hein? Não entendendo o que está ali acontecendo, o porquê está ali acontecendo tudo isso, achando que é Deus mesmo que está o castigando, não entendendo o porquê desse castigo, hein? Mas a gente sabe que não é Deus, mas que o Satanás que se encontrou com Deus, Deus permitiu a Satanás de atormentar a Jó, porque Satanás estava falando que se ele tirasse tudo dele, ele ia renegar, amaldiçoar ao Senhor, hein? Então, Deus permitiu para demonstrar a Satanás que não ia acontecer, que Jó era um homem reto. Então vamos continuar agora com a resposta de Elifaz, que é o terceiro amigo que veio, ou o primeiro, hein? Que veio, agora não sei mais, que veio visitar, são três que vieram, ele veio de Temã. Isso é o capítulo 22. Vou orar. Obrigado, Senhor, eu te peço, como sempre, que seja a tua mente, o teu espírito, a tua sabedoria, que me dirija, que me ilumine, especialmente nos comentários que eu vou fazer em relação a esse capítulo 22 de Jó. Que a tua palavra, Senhor, a tua palavra viva. Eu peço, Senhor, que seja compreensível para todos os que assistem, ouçam esse vídeo, Senhor, que ele possa ser esclarecedor e dar um novo objetivo para cada um, Senhor, que precise de ter uma nova direção ou uma direção, Senhor, que ele direcione a vida de cada um que esteja ouvindo estas palavras que são as tuas, Senhor. Eu te peço, usa a minha boca, usa a minha inteligência, o meu espírito, para poder expressar o teu coração, Senhor, os pensamentos do teu coração, e não os meus. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler. Hoje vou ler só um capítulo, porque esse capítulo é muito interessante. Ele é muito amplo no significado dele. Ele descreve o que acontece quando alguém se entrega a Deus, hein? É a importância de se entregar, de entregar a nossa vida a Deus, não de olhar, de procurarmos a satisfação pessoal, mas de procurarmos a satisfazer os desígnios, os desenhos de Deus, do seu reino. Então vou começar. Apesar de, claro, que quando a gente pensa que ele está direcionado a Jó, nesse sentido, o Elifaz realmente está muito crítico, hein? Julga demais o Jó, porque o Jó não fez nada do que ele está assim falando nesse capítulo 22. Ao contrário, ele foi sempre muito reto. Mas esse capítulo 22 ilustra tudo que a gente faz, porque a gente não é reto como Jó. Isso é fato. Eu não conheço ninguém, talvez tenha alguém que esteja que se compara a Jó, mas eu não poderia me comparar a Jó, porque eu sei que eu não estaria encontrado por Deus tão reto, tão justo como Jó foi encontrado por Deus. Eu preciso todos os dias
me arrepender das minhas atitudes, das coisas da vida, né? Eu, infelizmente, como dizia Paulo, eu não faço o que eu quero e faço o que eu não quero. Muitas vezes. Vamos ler, então. Então Elifaz de Temã respondeu: Pode alguém fazer algo para ajudar a Deus? Pode alguém, ainda que sábio, lhe ser útil? Que vantagem há para o Todo-Poderoso em você ser justo? Ele ganharia alguma coisa se você fosse perfeito? É por causa do seu temor que ele o acusa e traz juízo contra você? Ele está falando isso para o Jó, hein? Aí ele está perguntando para o Jó tudo isso. Agora, principalmente no versículo 4, ele fala assim para Jó: será que é por causa do teu temor que ele o acusa e traz juízo, e te julga, e traz juízo contra você? Não, é por causa da sua perversidade. Seus pecados não têm limites. Então a gente tem que pegar essas palavras para a gente. A gente tem que contextualizar esse versículo como se fosse para a nossa vida, que vai ser muito melhor o entendimento dele, esse capítulo, não esse versículo. Esses versículos, certo? Porque ele está falando lá para Jó, obviamente que a gente sabe que é injustiça falar isso para Jó, já que ele é justo, hein? Que ele foi encontrado justo por Deus. Não! É por causa da sua perversidade, seus pecados não têm limites. Que a gente pega essas palavras para a gente, hein? Para a gente pensar um pouquinho em relação à nossa vida, em relação ao nosso comportamento com os outros. Hein? Por certo, você emprestou dinheiro a seu amigo, exigiu roupas dele como garantia. Sim, você o deixou sem ter o que vestir. Será que não é às vezes assim que a gente age? Talvez não emprestando dinheiro ou pedindo roupas em garantia, mas às vezes a gente empresta uma coisa ou faz uma coisa, dá um agrado para ter alguma coisa em volta. Recusou-se a dar água ao sedento e comida ao faminto. Será que a gente faz isso? Ou a gente recusou uma ajuda, né? Às vezes isso aqui, no contexto, a gente pode pensar a todos esses moradores de rua. Obviamente que se a gente dá ou participa, é dentro de alguma obra, hein? Mas porque tem tantos hoje que fica complicado a gente ajudar a todo mundo, hein? Então é mais fácil, entre aspas, é mais correto, eu diria, ajudar através de uma entidade que a gente sabe que vai distribuir corretamente as coisas, ou uma igreja, ou uma entidade que faz esse tipo de coisa, que faz marmitos, ou sei lá, sopas. Por exemplo, em relação aos famintos, hein? Uma igreja ela faz cestas básicas, as pessoas vão procurar as igrejas para receber ajuda financeira, ajuda material, ajuda em alimentos. Hein? Recusou-se a dar água ao sedente e comida ao faminto, pensou que a terra pertencia aos poderosos e que somente os privilegiados tinham direito a ela. Essa aqui, muitas pessoas que têm um dinheiro, um poder aquisitivo, se acham dono dela, hein? Se acham dono da terra, do mundo. Eles acham que eles podem comprar tudo. Que o dinheiro compra tudo, mas infelizmente não compra. Ou felizmente, ele não compra tudo. Ele não compra a saúde, ele não compra a salvação, ele não compra o amor, ele não compra a paz. Tem muitas coisas e as mais importantes que o dinheiro não compra. De jeito nenhum. Mandou a viúva embora de mãos vazias e acabou com as esperanças dos órfãos. Isso é o grande mandamento
das igrejas, que eu estou falando do corpo de Cristo, hein? É ajudar aos órfãos e às viúvas, não as deixar assim ao Deus dará, hein? Por isso está cercados de armadilhas e estremece com temores repentinos. Por isso está em trevas e não consegue ver, e ondas de águas o cobrem. Quantas pessoas estão em trevas, hein? E não conseguem enxergar? Entram em tristeza, às vezes, em depressão até profunda. São rodeados de nuvens pretas, vê tudo de uma maneira negativa, vê tudo de uma maneira complicada, tudo de uma maneira difícil, não é? Ou por isso está em trevas. Ele está falando aqui porque ele não está ajudando o próximo em geral, não é? É mais fácil resumir assim. A pessoa que olha só para o, o bem-estar dela. Quando eu olho só para o meu umbigo, que eu corro atrás de cheio de coisas para me satisfazer, para satisfazer meu ego. Por isso está em trevas. Então essas pessoas muitas vezes, se elas não conseguem tudo o que elas querem, porque a coisa é como uma droga, hein? É imediato o efeito, mas passa muito rápido. Compra uma coisa, compra um carro. Estava afim de um carro bonito. Compra o carro, uma semana depois já enjoou. Preciso de coisa melhor ou preciso comprar outra coisa. Então, aí já começa a ficar triste de novo, porque o carro já não satisfaz mais. Porque nada de material, nem um bem, nem nada pode satisfazer, pode nos preencher, né? Pode nos dar paz, nos dar amor, nos dar alegria. É tudo passageiro, são coisas momentâneas. É só Deus que pode nos dar tudo isso. É gratuitamente. Não precisa de dinheiro nenhum. Precisa, ao contrário, de humildade. O dinheiro justamente não vem, não é a questão. Deus é grande, mais alto que os céus, mais alto que as estrelas, mais distante. Você, porém, responde: por isso Deus não vê o que eu faço. Como pode julgar através da densa escuridão? Nuvens espessas se movem ao seu redor, ele não pode nos ver. Está lá no alto, caminhando pela abóbada do céu. Abóbada seria o. Eu vi numa outra versão, porque não estava sabendo o significado dessa palavra. Seria o circuito dos céus, talvez os caminhos que tem lá, sei lá, no céu, hein? Ele está passando pelos céus. Nuvens espessas se movem ao seu redor, ele não pode nos ver. Está lá no alto, caminhando pela abóbada, pelo circuito do céu. Você continuará nos velhos caminhos, nos quais sempre andaram os perversos? É uma pergunta. Ele pergunta para Jó. E você continuará nos velhos caminhos, nos quais sempre andaram os perversos? Eles foram levados em tenra idade. Os alicerces da sua vida foram arrastados pela correnteza. Pois disseram a Deus: deixa-nos em paz. O que o Todo-Poderoso pode fazer conosco? E quantas pessoas falam isso para Deus? Não, por enquanto não. Me deixe em paz. Não quero saber de Deus, não, agora não. Deus, espere, me deixe. Não, agora não. Amanhã eu vejo, o ano que vem. Me deixe em paz. Eu não quero agora não. Eu prefiro continuar no velho caminho, no caminho do mundo. Eu não quero esse caminho teu. Eu não quero seguir a você, não. Você, porém, responde: por isso Deus não me vê. Eu estou lá no meu mundo, estou com nuvens pretas, estou com tudo ruim. Deus não me vê, estou escondido, sai à noite. À noite está tudo escuro, Deus não vê. Ele tem outras coisas a fazer.
E mesmo que veja, depois eu me arrependo. Mas por enquanto, me deixe em paz. Está falando aqui, ó. Pois disser a Deus, deixe-nos em paz. E que o Todo-Poderoso pode fazer conosco. Agora, aqui em relação a esses versículos, tem uma coisa muito interessante. Tem um comentário nessa Bíblia. Eu estou lendo na nova. Eu estou lendo nessa Bíblia aqui. E a Spurgeon, ela é excelente. A NVT, a versão é NVT. Ela é comentada pelo Spurgeon. O Spurgeon é uma sommidade, um batista, hein? É um estudioso muito bom. Ele tem um grande leque de sermões, de literatura, que se eu posso recomendar alguns livros que eu não gosto que leiam, que se leiam livros fora a palavra, mas tem gente que gosta de estudar. Então, quem gosta de estudar, eu posso recomendar todas as obras do Spurgeon. Eu acho que vai... Bom, claro que tudo que é do calvinismo, é luteriano, também é muito bom. Todas essas coisas são boas. Mas é para quem realmente quer estudar isso, eu não aconselho a muitos, porque, segundo a própria palavra, está escrito que quem são os estudiosos, na verdade, são os doutores, quem recebe o ministério para ensinar, o doutor, o pastor, os evangelistas, recebem o ministério próprio para isso. E estes serão julgados mais duramente. Então, é por isso que eu não recomendo estudar. Porque quando a gente estuda, a gente quer ensinar. E quem ensina, quem acaba ensinando, vai ser responsabilizado muito mais que o fiel comum, entre aspas, que está ouvindo a palavra, que não entre muito em estudos para depois querer ensinar. Isso não sou eu que falo, é a palavra, né? Antes do final, eu vou lembrar de ler essas passagens dentro da palavra, tá bom? Não hoje, mas antes do final do livro. Agora, em relação a esses 3 versículos, né, que falam sobre você continuar nos velhos caminhos, nos caminhos do mundo, eu vou ler justamente o comentário que tem aqui, que é realmente muito interessante. O velho caminho era um caminho de egoísmo. A gente, antes de se converter, a gente fazia tudo procurando para nosso ego, hein? Para nossa satisfação pessoal, através de todos os prazeres do mundo. Por que Eva tomou daquele fruto? A pergunta aqui. Foi porque ela acreditava que ao comer dele satisfaria seu apetite e também a tornaria sábia. Ela fazia isso para ela, hein? Porque a serpente tinha dado um tchum para ele. Não, você vai estar sabendo, você não vai morrer, vai ser assim, assim, assado. Este é o velho caminho, no qual os homens perversos caminharam, e temo que seja um caminho bem sucedido hoje. O problema é isso. Esse velho caminho, ele é sempre um caminho que é muito procurado, que é muito bem sucedido. Ele tem muitos adeptos, né? O caminho do mundo. O que tem de gente que estão procurando os prazeres do mundo para a autossatisfação, isso aqui nem se conta, hein? Então é muito bem sucedido o caminho, o velho caminho. Como a massa da humanidade grita: mostre-nos qualquer coisa boa, mostre-nos algo que nos dá prazer, diversão, esporte. Pouco nos importa o que seja, contando que seja decente e respeitável, se assim for, mas de qualquer forma que nos
divirtamos e encontremos prazer, ou ganhemos, ou que juntemos para nos honra, o homem ainda busca encontrar-se. E essa é a raiz do pecado humano. Você vê, aqui ele está falando, o Spurgeon, que na verdade mesmo quem procura as coisas decentes se respeita. Oh, pouco nos importa o que seja, contanto que seja decente e respeitável. De qualquer forma que nos divirtamos. Ou que juntamos para nos honra. Então, é para a gente ter honra, é para a gente ser reconhecido. Que seja coisa boa, assim, que parece boa na sociedade, hein? Que parece honrável, mas a gente procura isso para a gente, para nossa honra, e não pelo prazer de Deus. Não, a gente não tá procurando isso para satisfazer a Deus, mas para satisfazer a nossa carne, nosso ego. Hein? Isso é, contando que seja decente e respeitável. Pô, se assim for, tá maravilhoso. Porque aí eu vou me encher de honra, me encher de glória. Então vou ser um grande estudioso, vamos supor. Eu não estou falando que os teólogos são assim, mas talvez uma parte esteja, certamente uma parte está. Ah, eu vou estudar a Bíblia, porque eu vou ser um grande teólogo. Isso não é para... Eu não quero estudar isso para conhecer realmente o coração de Deus, não. Eu quero estudar isso para ter o poder sobre os outros, para ter essa autoridade que o estudo vai me dar, e não a autoridade que Deus me dá naturalmente. Quando eu creio nele, é que ele me dirige pela luz do Espírito Santo. Porque quando estou falando agora, eu não estou falando em relação a estudos. Eu estou falando realmente em relação ao que o Espírito também, como ele está me conduzindo. Então não sou eu. Se eu estou me gloriando, como está falando o Paulo, que seja em Jesus Cristo. Toda a glória a Deus, e não a mim. Porque não é pelos meus estudos que eu estou chegando aqui conversando, mas é realmente pela luz de Deus, sem estudar demais. Porque, como está escrito, o estudo a pouco é útil. Entendeu? Mas todos esses versículos vou ler ainda antes do final. Então é interessante porque aqui pega o disfarce da coisa honrosa, da coisa da coisa decente e respeitável. Isso é o disfarce. É que eu estou falando de coisa decente e respeitável, mas é para minha glória, é para a satisfação do meu umbigo, entendeu? Porque eu não estou pronto a ajudar de verdade, a me sacrificar para meu próximo. Isso não. Eu estou pronto para me gloriar, me vangloriar. Ele não pode crer. Aí ele fala aqui antes, e essa é a raiz do pecado humano. Essa vanglória, essa busca. Né? O homem ainda busca encontrar-se. E essa é a raiz do pecado humano. Ele não pode crer que para ele se encontrar, não deve buscar a si mesmo. Para ele se encontrar, para o homem se encontrar e se satisfazer, para ele se sentir bem, não é buscando a si mesmo, não é buscando ao seu umbigo, a sua própria glória. Não pode crer no testemunho do Salvador, de que aquele que salvar a sua vida deve se contentar em perdê-la.
que ao zelar por Deus e ao negar o eu, seguimos o caminho mais alto e seguro para promover nossa própria felicidade. A negar todas essas coisas do meu, do eu, o que eu faço? Eu sigo o caminho mais alto e seguro para a promoção da minha própria felicidade. É assim que eu vou encontrar felicidade. Não procurando prazeres no mundo, esses prazeres efemérios, voláteis, muito pouco duráveis. Ou essa busca da glória pessoal. Entendeu? Só parar aqui um lembrete. Não pode. Eu tenho que negar, que me negar a essas coisas, aí eu vou conseguir, eu tenho que negar esse eu, hein? Que ao zelar por Deus e ao negar o eu, seguimos o caminho mais alto e seguro para promover a nossa própria felicidade. Não, o pecador decide servir o eu primeiro, o pecador. Então, quem faz isso para ter honra, para ter poder, autoridade, é pecador, qualquer que seja o assunto, o item, mesmo se o assunto for, como ele fala aqui, como é que ele tinha falado, que ele ia honroso e respeitável, decente e respeitável. Isso, quando é procurado para si mesmo, o pecador decide servir o eu primeiro, então talvez o pecador decide servir o eu primeiro, então talvez ele condescenda a seguir a Deus por amor próprio. Mas por amor próprio. Olha como é profunda essa reflexão. Eu vou reler porque eu estou cortando muito. É fantástico isso. Vou reler aqui. Hein? Ele não pode crer que para se encontrar a si mesmo, hein? O homem não deve buscar a si mesmo, não pode crer no testemunho, porque ele não pode crer no testemunho do Salvador de que aquele que salvar a sua vida, deve se contentar em perdê-la, que ao zelar por Deus e ao negar o eu, seguimos o caminho mais alto e seguro para promover nossa própria felicidade. Não, o pecador decide servir o eu primeiro, e então talvez ele condescenda a seguir Deus por amor próprio e seja religioso e devoto e adora a Deus da sua própria maneira para se salvar, para ele se salvar. Ele adora a Deus da sua própria maneira para ele se salvar. Ele não aceita a salvação de Deus, na verdade. Só se ele consegue promover a sua felicidade, que ele aí decidem seguir o caminho de Deus, mas sempre ainda para se salvar. Por amor próprio, está escrito aqui, por amor próprio, e seja religioso e devoto, e adora a Deus da sua própria maneira, para se salvar, ainda buscando o eu aos pés do trono de Deus. Isso é o máximo, hein? Mas é verdade. Quantos estão buscando o eu ajoelhado ao trono de Deus, buscando uma satisfação pessoal nisso. Buscando alguma paz para eles, para satisfazer alguma coisa carnal deles, ou um sentimento de possessão, né? Como que fala? De posse, né? Um sentimento, eu tenho agora isso, eu tenho Deus por mim. Não, Deus, ele vem de graça, a gente tem que aceitar a salvação, a gente aceita o sacrifício de Jesus, ele fez isso gratuitamente, a gente não tem que procurar nada, a gente não pode fazer nada,
A gente não, mesmo crendo a Deus, fazendo caminhos de cruz, caminhos de sei lá de quê, se ajoelhando, isso não vale. Procurando agradar para mostrar a todos, ou para se sentir, agora eu fiz. Você vê, Deus, eu estou ajoelhado na tua frente porque eu fiz, porque eu estou me ajoelhando agora, é um sacrifício que eu faço por ti. Mas não, é para satisfazer meu ego. Eu estou procurando isso para satisfazer meu ego, para poder falar, você vê o que eu fiz para Deus? Você vê, eu sei. Você vê, posso até falar para mim mesmo. Você vê o que eu fiz para Deus? Por isso merece. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que procurar nada. Eu tenho que aceitar pela graça a salvação. É isso, quando me nega a mim mesmo, como está escrito aqui, não pode crer no testemunho do Salvador. Não pode crer na graça de Jesus Cristo, traduzido, o testemunho do Salvador. De que aquele que salvar sua vida deve se contentar em perdê-la, que ao zelar por Deus e ao negar o eu, seguimos o caminho mais alto. Então não adianta eu fazer, me dobrar, me ajoelhar, me deitar no chão, e bater no chão e falar, oh Deus, vê, olha para mim, me salve. Isso é tudo coisa de ego, achando que eu preciso fazer isso para alguma demonstração. Mesmo quando é coisa decente e respeitável para os olhos dos homens. Mas ainda para satisfazer meu amor próprio. Aí ele continua, por exemplo, e seja os religiosos extremos que têm atitudes religiosas, ou agora assim, essas atitudes extremas religiosas, que a gente se prostre, sei lá o quê. Eu não estou falando que a gente não tem que ter um respeito na frente de Deus, não é isso. Eu estou falando de quando a gente faz isso achando que fazendo isso Deus está devendo alguma coisa para a gente. Que a gente está conquistando a graça de Deus para o eu. E não fazendo isso por Ele e pelos meus próximos, mas pensando em mim. Então isso é uma coisa mais íntima, de cada um que vai saber isso. Eu não vou saber se tal é religioso ou não, a menos que ele faz um caminho de cruz, a menos que ele ande de joelho, que ele sobe as escadas de sei lá de quê, 200 escadas de joelho, para mostrar. Aí eu vou, claro que ele está me mostrando que ele é pecador, é que ele está pecando, porque é pecado isso. Agora, quem ora assim, eu não vou saber. Quem sabe disso é Deus. Se a pessoa faz de um coração, ora de um coração sincero, ou ora para se mostrar. Porque tem muita gente que ora para ter uma oração. Isso aqui é bíblico, né? Está escrito: vocês oram na frente de todo mundo, fazem orações bonitas, repitem coisas, para se mostrar para os outros. Hipócritas que vocês são. Porque a oração não precisa ser bonita, ela não precisa ser refinada. A oração é uma coisa do coração, uma coisa entre Deus e nós. É o Espírito que deveria normalmente orar no meu lugar. Então o Espírito ele vai falar o que é necessário. Ele não vai começar a precisar por flores, é o próprio Deus. Ele não vai enfeitar a oração. Essas orações que às vezes duram horas e passam em todos os cantos do mundo. Não estou falando que não pode fazer, mas a gente não tem que ter um foco na oração. Eu acho que a gente ora para uma coisa, para uma outra, mas não mistura tudo. Não faz um popurrí ou uma salada mista.
tem um foco, ou é para doença, ou é para as pessoas na assembleia, ou é para... Agora, se a gente começa a falar estou dando exemplos, porque a oração, a gente tem um exemplo da oração com o Pai Nosso. São as nossas... O Pai Nosso, ele fala, ele pega por camadas, né? É perdoar aos nossos próximos, é pedir perdão, agradecer para a comida, para tudo que a gente tem, para a saúde. Então, são agradecimentos ser pedidos, mas são temas, hein? Então, não adianta começar a passar todos os países do mundo, todos os presidentes de cada nação, de querer mudar o mundo em uma oração. Porque ela vai durar 2 horas, ela não vai, no final dela, o mundo não vai mudar, porque a gente se perdeu. Porque está escrito nos evangelhos que a gente tem que... O principal é orar para os próximos, é também nas cartas, é orar para quem precisa. Nos evangelhos está escrito até de impor as mãos. Então, é de orar uns pelos outros nas assembleias. Então, isso implica, geralmente, de conhecer as pessoas para quem a gente ora. A gente não vê na palavra de orar pelo mundo em geral, né? O mais distante que a gente vê é orar por nossos governantes, os nossos. Então, que os russos, por exemplo, oram para os governantes deles. Eu vou orar para meu governante, aqui, para os nossos governantes, da nossa nação. Porque eu conheço os nossos governantes, eu conheço o sistema da minha nação. Agora eu não sei como que funciona na Rússia, como que eu vou orar? Entendeu? Aí, se eu oro para todos os muçulmanos se converter, isso são orações genéricas que eu acho que a gente pode orar para um muçulmano que a gente conhece. Pedir a Deus nos mostrar como falar com ele. Por exemplo, estou dando um caso assim. Eu tenho um caso assim, que eu conheço. Então tem que pedir a Deus realmente o caminho certo, a luz para não bater de frente, né? Para que tudo seja feito com amor e não obrigar, porque no final das contas a decisão da salvação é dele, se ele quer ser salvo ou não, se ele quer acreditar ou não. Não é minha. Eu sou um canal que Deus vai usar por um tempo ou de uma maneira bem definida, e depois vai talvez usar uma outra pessoa, não uma. Bom, cada um sabe como que Deus trabalha com a vida dele, mas é verdade que a gente não adianta orar repetitivamente, sei lá quantas vezes, para a mesma pessoa, ou para o mesmo assunto, vamos dizer. Porque para a mesma pessoa a gente pode orar toda a vida, mas para assuntos diferentes. Agora, está escrito aqui que não adianta repetir, e repetir, e repetir, pensando que Deus vai nos atender, porque a gente está repetindo e repetindo. Isso fica a ser pecaminoso. A gente vê que até o Paulo, ele orou 3 vezes para uma espinha que ele tinha na carne. Deus lhe falou, não, minha graça te basta. Não orou mais. Então, essas orações repetitivas se tornam rezas. E as rezas não são nada agradável a Deus, né? Está escrito aqui. Então, vou continuar. Eu abri um pouquinho lá o leque, mas faz parte, hein? Aí ele continua assim, nos comentários, hein? Da sua própria maneira, para se salvar, ainda buscando o eu aos pés do trono de Deus. Isso eu acho maravilhoso, essa discriminação, porque tem muita gente que estão achando que estão na frente de Deus, mas que estão no trono de Deus, na frente, mas querem que todo mundo saiba.
para ele se sentirá. Você vê como eu sou bom cristão? Bem, querido amigo, você deve viver para Deus e não para si mesmo. Se ainda segue seus próprios fins e objetivos, e se o objetivo principal da sua vida é adquirir riqueza, obter posição, viver com conforto ou se entregar às suas paixões, então conta com isso. Você está pisando no velho caminho pelo qual os homens perversos seguiram. E como sempre terminou em decepção, assim será com você. E esse comentário do Charles Haddon Spurgeon, que ele é maravilhoso, ele morreu faz muito tempo, acho que era em 1800, 700, ele viveu. Se eu encontrar aqui, rapidinho. 1834 a 1892 ele viveu, né? Então, 60 anos, né? Não viveu velho, não. 30, 90, 60, 58 anos. Mas, bom, naquela época a medicina não estava muito avançada, não. Talvez morreu de apendicite. Porque morria de qualquer coisinha. Então, 58 anos ele viveu. Então, imagina a vida intensa com Deus que ele teve. A comunhão, porque as obras que ele fez, quer dizer, não são obras, são... Tudo foi escrito que ele fez, os comentários, os sermões que ele fez. Muito interessante. Então, vou continuar lendo agora que eu li essa. Essa aqui era relacionada aos versículos 15, 16 e 17, hein? Que eu tinha acabado de ler. Eu vou reler esses 3 versículos e continuar. Você continuará nos velhos caminhos, nos quais sempre andaram os perversos? O 16. Eles foram levados em tenridade. Os alicerces da sua vida foram arrastados pela correnteza. O 17. Pois disseram a Deus, deixa-nos em paz. Que o Todo-Poderoso pode fazer conosco. Deixa-nos em paz, amanhã a gente vê. A gente se decide, a gente pega o teu caminho, Senhor. Por enquanto, me deixe no meu caminho. E, no entanto, foi ele que lhe encheu o lar de coisas boas, hein? Por isso quero distância desse modo de pensar. Ou como ele faz, é perspicaz mesmo. Bom, ruim é que o Jó não fez nada de tudo isso, mas isso vale 200% para nossas vidas, em nossa maneira de pensar. Então, ele fala aqui, por isso quer distância desse modo de pensar. De falar, não, o que pode fazer Deus? Não, amanhã eu sigo o teu caminho. Mas, no entanto, foi ele que lhes encheu o lar de coisas boas. Tudo que a gente tem é pela graça de Deus, pela permissão, pelo amor que Deus tem para a gente. O seguindo ou não, por enquanto. Os justos se alegrarão ao ver a destruição dos perversos, e com desprezo os inocentes zombarão deles. Dirão, vejam, nossos inimigos foram destruídos, e as suas riquezas consumidas pelo fogo. Sujeite-se a Deus e terá paz. Então as coisas lhe irão bem. Ouça as instruções de Deus e guarda-as no coração. Se voltar para o Todo-Poderoso, será restaurado. Portanto, coloque sua vida em ordem. Entre no caminho de Deus, é isso que ele quer dizer. Sai desse velho caminho, coloca a tua vida em ordem. Se abrir mão da sua cobiça por dinheiro e lançar no rio o seu ouro precioso, o Todo-Poderoso será o seu tesouro. Ele será a sua prata de grande valor. Aqui não está escrito que tem que lançar todos os nossos bens fora para ser aceito por Deus. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, se voltar para o Todo-Poderoso, será restaurado. Portanto, coloca a sua vida. Se abrir mão da sua cobiça por dinheiro,
Isso quer dizer, abrir mão da cobiça pelo dinheiro. Então, lança tudo isso, essa cobiça no rio. E lança no rio seu ouro precioso, que é o que a gente acha que é precioso em nós, que é a nossa glória, é a nossa vanglória. Como é que a gente fala? A nossa. Tudo que a gente. Aonde a gente quer ser respeitado pelos outros, hein? Me foge a palavra. Acho que é a glória, hein? A nossa glória mesmo. Então, se a gente faz da nossa glória o nosso ouro, que é o nosso objetivo, não vai dar certo. Então, portanto, joga tudo isso. Portanto, coloca a sua vida em ordem. Se abre mão da sua cobiça por dinheiro e lança no rio seu ouro precioso, a sua glória, o seu amor próprio. O Todo-Poderoso será o seu tesouro. Que a gente olhe para o Todo-Poderoso. O reino de Deus. O reino é um reino. É muito mais. E a glória está lá. Está no reino. Então, que a gente olhe para Deus. Que a gente faz as coisas para Deus. Que a gente se nega por Deus. Para poder seguir os preceitos da palavra. A palavra é a palavra de Deus. Então você se alegrará no Todo-Poderoso e levantará os olhos para ele. Orará a Deus e ele o ouvirá. E você cumprirá seus votos, será bem-sucedido em tudo que decidir fazer. E a luz brilhará em seu caminho. Se a gente vai ser bem-sucedido em tudo que decidir fazer, será que a gente não vai ficar bem? Será que a gente não também vai ter dinheiro, vai ter uma vida satisfatória? Claro que vai. Então, Deus não está contra o dinheiro. Deus está contra a idolatria a dinheiro. Deus está contra e não admite que a gente se vangloria, que a gente faça as coisas para nós mesmos, para a nossa vida. Ele quer que a gente faça as coisas para Ele porque Ele é Deus. Quando você tem que servir um rei, seu servo. Você não tem desejos próprios, você aceita o que o rei te dá. Se ele te dá R$ 1, ele te dá R$ 1. Se ele te dá um carro, ele te dá um carro. Vai fazer o quê? É rei. Então, procura fazer o bem do rei, que ele certamente vai procurar também a te honrar. Mas não especialmente pelo dinheiro. É isso que a gente acaba de ler. Que se a gente faz isso em troca de alguma coisa, a gente não entendeu nada. A gente não entendeu nada. A gente só está disfarçando de servir a Deus, mas para a nossa glória, para a nossa honra e não para a honra dele. Então você se alegrará em tudo poderoso, levantará os olhos para ele, orará a Deus, ele o ouvirá e você cumprirá seus votos. Será bem-sucedido em tudo que decide fazer e a luz brilhará em seu caminho. Se outros estiverem em dificuldade e você disser, ajuda-os, Deus os salvará. Antes a gente acabou de ler o contrário. Né? Certamente você está sendo castigado porque você não ajudou as pessoas. Porque você não deu comida, recusou-se a dar água ao sedente, comida ao faminto. Pensou que a terra pertence aos poderosos. Então para de pensar que a terra te pertence, que o dinheiro pode te comprar tudo, pode resolver tudo. E pensa, então, a utilizar esse dinheiro também para ajudar os outros. Se os outros estiverem em dificuldade e você disser ajuda-os, Deus os salvará. Até mesmo pecadores serão resgatados. Se serão resgatados porque você tem mãos puras. Onde você passará, as coisas acontecerão. Porque você tem as mãos puras, o coração puro. Hein? O que você quer fazer não é para ti, mas é para o reino, é para os outros. Aí Deus vai te abençoar. Então, vou parar aqui. Amanhã a gente vai ler ou a próxima vez, o versículo 23. Eu acho que esse versículo 22 foi, por enquanto, aqui um destaque dentro desses 22 versículos. Não sempre fala versículo, é capítulo. Dentro dos 22 capítulos que a gente leu,
certamente o capítulo que nos dá mais motivos para a gente mudar de vida, hein? É para a gente que nos dá a compreensão do coração de Deus, a compreensão da graça, ou pelo menos nos faz pensar. O que eu estou procurando? Será que eu estou vivendo em relação a somente, eu estou só pensando em mim, como que eu vou viver amanhã, o que eu vou ter amanhã, como que vai ser daqui a um ano, o que vai ser de mim? Sei lá. Eu tenho que parar de pensar nessas coisas. Eu tenho que pensar eu tenho que me negar a minha vida, mas não negar a sua própria vida não é querer morrer. É negar aos prazeres, é negar a procurar, a satisfazer nosso ego. Somente é começar a satisfazer as coisas dos outros. A gente vai receber em troca. É verdade. Mas não é pela troca. Justamente não. Mas a gente vai receber realmente em troca. Porque a gente não está mais procurando a nos engrandecer, a nos gloriar, né? Mas a gente está procurando a engrandecer o outro. Então é isso. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque, como sempre, o Senhor é maravilhoso, o Senhor dá exemplos tão profundos, tão assim inesperado que a gente não enxerga sem a luz do teu coração, Senhor, sem a luz da tua palavra, sem a luz das tuas explicações, Senhor. Porque como que a gente poderia enxergar que às vezes mesmo louvando e adorando ao Senhor, a gente o faz em vista e cobiçando a nossa glória, a nossa satisfação, e não a tua, Senhor, não para a tua pura e gratuita adoração, mas querendo se mostrar para os outros, querendo orar na esquina, para todo mundo saber, eu sou o cristão modelo, é a mim, façam como eu faço, vocês vão ver que vocês vão ser bem-sucedidos. Não, mesmo se eu sou o bom exemplo em todo lugar, eu tenho que ser o bom exemplo de graça, e não por minha salvação, ou por ser respeitado, por ser honrado e receber glória dos meus vizinhos ou dos meus próximos. Mas é para te divulgar, Senhor. É para divulgar o teu amor, a tua graça, para que todos possam ser salvos e ter uma vida rica, de paz, receber essa paz, porque essa paz não se compra, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, por abrir as nossas mentes, por abrir os nossos corações, por fazer dos nossos corações de pedra, corações de carne, coração moles, coração fracos, que estejam férteis para receber a tua palavra, o teu amor, a tua graça, em contrapartida de nada. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu tenho que reconhecer que você é meu Salvador, que você é meu Rei, que você é Deus, é que eu não posso fazer nada. Eu tenho que simplesmente te servir. A única coisa que eu hei de fazer, que eu tenho que fazer, é pôr o meu tempo à tua disposição e te servir. Porque não é pelo esforço, é realmente pelo tempo de vida que você dá para mim que eu posso te devolver um pouquinho. É isso o sacrifício que eu posso fazer. Um sacrifício que seja aceitável a teus olhos, Senhor. Então eu te agradeço e peço, Senhor, que dê o entendimento a todos os que estão ouvindo, assistindo essa pregação, essa leitura, na verdade, não é pregação, mas é uma leitura desse capítulo 22. Eu te peço a bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Então a gente se vê amanhã, a próxima vez, tá? Para o capítulo 23. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém.